Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Lá aqui com muito prazer, muita satisfação. Hoje nós iremos estudar em detalhes o artigo 42 da Constituição. O artigo 42 da Constituição, ele diz respeito especificamente aos militares, né? Aos militares. E aí o seguinte, eu tenho que explicar para você uma coisa. O seção 3, ele fala assim, ó, dos militares dos estados, do DF e dos territórios, né? O que acontece? Redação dada pela emenda constitucional número 18, né? Ou seja, o que acontece? Lá na Constituição Federal, no seu texto original, trazia a seguinte informação: dos servidores militares, né? Dos servidores militares. Então, a Constituição de 1988, ele tratou dois grandes grupos, né, dos servidores civis, que são aí a grande maioria, e os servidores militares. E aí o que aconteceu? Chegou a emenda número 18, né? Chegou a emenda número 18, e a emenda número 18 falou, parou. Tem nada disso de servidores militares, né? Agora serão o quê? Militares. Então ele chamou de militares. Então, se na sua prova tiver servidores militares, está errado. Por quê? Por força da emenda constitucional número 18. E sobre isso, né, nós temos que falar o seguinte, que isso aqui foi um bloco de emendas constitucionais muito importante, ó. Emenda 18, ok? A emenda 19 e a emenda constitucional número 20, né? Eu acho de extrema importância o aluno concurseiro ter esse conhecimento, né? Todas essas emendas aqui datam do ano de 1998. A emenda 18 foi a emenda destinada aos militares, né? Aos militares. A emenda 19 foi da reforma administrativa. Reforma administrativa. Na tentativa de implementar o quê? Uma administração pública gerencial no Brasil. Tá? Tentou-se flexibilizar um pouco mais a Constituição de 88. Já a emenda número 20, ele tratou o quê? Da primeira grande reforma, a reforma da Previdência. Olha aí, Previdência. Tá? Uma grande reforma da Previdência. Foi a primeira grande reforma de inúmeras reformas, né? E claro, essa seção 3, né, que é o artigo 42 da Constituição, ele sofreu muitos reflexos da emenda número 18, tá? Número emenda 18, que foi a emenda aí destinada aos servidores. Bacana? Feita essa introdução, vamos aqui para os dispositivos aí constitucionais, né? Ah, professor, você vai fazer de forma rápida? Não, eu vou fazer detalhada para que você realmente tenha um entendimento, né? Eu sempre falo que minha aula ela é exaustiva, não exaustiva de cansaço, ela é exaustiva de conhecimento, onde aqui você vai ter todos os conhecimentos necessários para acertar qualquer questão de concurso sobre esse assunto de qualquer banca. Podem ter certeza disso. Vamos lá, artigo 42, né? Vamos lá. O que acontece no artigo 42? Você tem que entender a lógica, né? Então nós temos aqui, a seção 3 fala dos militares, tá? Dos militares dos estados, DF e territórios, tá? Ou seja, quando a gente fala militares, o termo militares, ficou quem de fora? Ficaram as Forças Armadas, que lá eles são militares também. As Forças Armadas, elas são regulamentadas pelo artigo 142, 142 da Constituição. Aqui eles vão falando que é das polícias, né? Dos militares, dos estados e DF territórios, né? Então vamos lá, né? Ó, os membros, primeiro, ó, ele chamou os membros, né? Ó, os membros, né? É diferente de servidores. Ó, os membros, né? Ó, os membros das polícias militares e corpo de bombeiros militares, instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina, são militares dos estados, DF e dos territórios. Está aí. Né? Então, ele definiu membros, né? O que acontece, né? Instituições organizadas com base na hierarquia e disciplina. Então, hierarquia e disciplina são dois grandes princípios que vão nortear os seus estatutos. Aí, ó. Os seus estatutos serão norteados pela hierarquia e pela disciplina. E pelo fato, né, de eles serem norteados pela hierarquia e disciplina, por que hierarquia e disciplina? Porque esse povo aqui vai combater o crime. Então eles terão armas de fogo, terão porte, terão posse de arma no exercício, tá certo? Então o que acontece? Se você não impor
uma hierarquia e uma disciplina à tropa, vai dar merda, tá? Vai dar merda. Então, pelo fato, né, dessas pessoas que estão aqui, né, dessas instituições, gloriosas instituições da Polícia Militar, que nos protege contra o crime, ter um nível de hierarquia e disciplina muito maiores do que os servidores civis, que o Constituinte falou, opa, parou. Então, esse cara aqui não é considerado, tá? Ele não é considerado aqui o quê? Ele não é considerado servidor público, mas sim militar. E ele militar, ele é um membro da corporação. Pronto, né? Vamos lá, parágrafo 1º. Ok, né? Parágrafo 1º. Esse parágrafo 1º a gente vai subdividir ele em várias partes, né? Vamos ler ele na totalidade. Tá? Aí, ó, redação da emenda número 20, né? A emenda número 20, você sabe que é a emenda da Previdência. Você tem que ter essa noção, né? Vamos lá. Aplicam-se aos militares dos estados, do DF, dos territórios, além do que vier ser fixado em lei. Tá? Então é o seguinte, além do que ser fixado em lei, claro, né? Lei federal e lei estadual. As disposições do artigo 14, parágrafo 8º, primeira disposição, que a gente vai ler essa disposição. Segunda disposição, artigo 40, parágrafo 9º, beleza, a gente vai saber essa segunda disposição aqui. Depois, as disposições do parágrafo 2º e 3º do 142, cabendo a lei estadual específica dispor sobre as matérias do artigo 143, parágrafo 3º, lei específica estadual, do inciso 10, ok? Sendo as patentes dos oficiais conferidos pelos respectivos governadores, né? Já vou explicar essa parte final, né? Sendo as patentes dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores, ou seja, professor, quem que vai conferir uma patente de coronel? Somente o governador. Ah, professor, então significa dizer, cara, do seu respectivo estado. Significa dizer que o presidente da República não pode conferir a patente de governador para a Polícia de Mato Grosso do Rio. Não pode. Tá? Não pode. Né? Ele vai conferir isso das Forças Armadas, né? Que é da sua área de atuação, de sua competência. Então, sendo as patentes oficiais dos oficiais conferidas pelos respectivos governadores. Então, é uma competência exclusiva que não cabe aqui delegação. Bacana, né? E claro que isso aqui vai estar disposto na lei específica estadual. Cada lei estadual vai ter a sua regra específica, né? Então vamos agora bater cada dispositivo desse aqui, que isso aqui é a parte mais importante da aula. Primeiro, artigo 14, parágrafo 8º. Está aqui, ó, parágrafo 8º. O que diz aqui? O militar é alistável e elegível, atendidas as seguintes condições. Quando ele fala alistável e exigível, significa dizer o seguinte, que o militar ele pode concorrer a cargos públicos. Alistável. Alistável é concorrer. Alistável e elegível, ou seja, no caso de vitória, né, o militar poderá exercer o seu cargo. Está aí. Então diz isso. Então os militares pode, só que é o seguinte, diferente do servidor civil, né, que ele vai ter um afastamento do seu cargo, aqui é diferente a regra. Tá? Por quê? Porque o militar, cara, ele é uma atividade exclusiva. Tá? Ele quer que ele seja apenas militar. Só isso. Vamos comigo. Vamos lá. Primeira regra. Se o militar contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Tá? Até 10 anos de serviço, então, ele será afastado da atividade dele. Se contar com mais de 10 anos de serviço, será agregado pela autoridade superior e, se eleito, né, passará automaticamente no ato da diplomação para inatividade. Então vamos lá, de novo, né? Vamos lá, se contar com menos de 10 anos de serviço, ele vai ser afastado da atividade dele. Tá? Ele vai ter uma descompatibilização da atividade dele para ele concorrer ao alistamento. Se contar com mais de 10 anos de serviço, ele será agregado pela autoridade superior. Ele será agregado e não vai afastar. Ele não vai ser afastado, ele vai ser agregado. E se eleito, passará automaticamente no ato da diplomação para a inatividade. Ou seja, ele vai para a inatividade aí. Isso acontece muito, né? Isso acontece muito aí com os militares, né? Ele é eleito, né? A partir do momento que ele é eleito, ele vai para a reserva, né? Ele passa para a sua inatividade. Por quê? Porque ele não pode aí utilizar do cargo, né?
que ele tem, porque militar é diferenciado, tá? Então, o militar é todo diferenciado pela hierarquia, pela disciplina, não pode sofrer influências, né? Então ele vai ser o quê? Para inatividade, né? Cara, isso cai em concurso, né? Então esse aqui é o primeiro dispositivo que cabe ao militar, ok? Vamos lá, parágrafo 40, parágrafo 9º. Dica de professor concurseiro. Toda vez que você lê o artigo 40 da Constituição, você tem que ter a formação de juízo de valor bem claro. Professor, qual que é o juízo de formação que eu tenho que ter quando eu leio o artigo 40 da Constituição? O artigo 40 da Constituição diz respeito à aposentadoria dos servidores públicos. Então, tá aí. Então, é o seguinte, a aposentadoria. Ok, então o que está acontecendo aqui? Então, o Constituinte, ele está falando lá no capítulo dos militares, que ele vai ter uma regra comum entre o servidor civil e uma regra comum ao militar. Vem comigo. O que diz? Ó, o tempo de serviço federal, estadual, distrital ou municipal será contado para fins de aposentadoria, observado o disposto nos parágrafos 9 e 9A do artigo 200, o tempo de serviço, né? E o tempo de serviço correspondente será contado para fins de disponibilidade. Ah, professor, o que significa isso, né? Significa dizer que o militar, né? Vamos supor que eu tenho aí 3 anos de administração municipal. Eu venho ingressar na Polícia Militar, quer dizer que eu vou levar comigo esses 3 anos, como tempo de serviço. É isso. Isso está dizendo aí, né? Então, mais que justo, com certeza, né? Ao mesmo tempo, se for ao contrário, eu fiquei 20 anos na corporação e eu decidi falar, não é isso que eu quero da minha vida, tá? Você vai pedir baixa, você vai sair, né? Você vai solicitar sua baixa, você vai sair. E o que acontece? Esses 20 anos não é perdido. Você pode ir para o servidor civil, para um cargo civil, e você carrega consigo esses seus 20 anos. Bacana? Fechou? Né? Vamos lá. Agora, artigo 142, parágrafo 2º. Né? O que acontece? Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Né? Olha, é uma grande restrição. Né? Então é o seguinte, o cara lá sofreu uma infração. Tá? Uma infração. E a punição dessa infração é prisão militar. Ele vai ficar retido lá no quartel, por exemplo. Tá? Então, a partir do momento que ele está sendo retido, que ele está lá confinado lá no batalhão, lá no quartel, né? O que acontece? Ele já está privando, tá, a sua liberdade de ir e vir. Está privando a liberdade de ir e vir. Está privando a liberdade de ir e vir. E aí, professor? Aí é simples. Tá? Aí é muito simples. Ah, professor, a família pode ingressar com uma HC? Não pode. Por quê? Porque é bem claro o artigo 142, né? 142, né? Parágrafo 2º. Aí o que acontece? O artigo 142 não é um artigo para as polícias militares e corpo de bombeiros. O artigo 142 é privado para as Forças Armadas, né? Mas por força do artigo 42, parágrafo 1º, ele falou: essa regra que é lá para as Forças Armadas também servirá, tá? Também servirá aqui para os militares. Bingo. Então isso aqui cai, isso aqui é comum, cara. Não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. Beleza, tá aí. E agora? Agora vem o artigo 142, parágrafo 3º, a mesma regra. Aqui nós temos 10 incisos, né? O que acontece? Essa regra aqui são para as Forças Armadas, mas o Constituinte disse que essas regras também são aplicadas para os militares e Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar. Vamos lá. Os membros das forças, os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições, ou seja, né? Então o Constituinte falou o seguinte: olha, eu vou trazer aqui 10 disposições sobre a carreira e sobre a condição do militar. Tá? E essas 10, para garantir esses 10 direitos aí, não são 10 itens, 10 incisos. Cada inciso tem uma perspectiva, né? Tem um objetivo específico para cada item desse, né? Cada item desse tem um objetivo. Então, o que acontece, né? Além do que, isso vai nortear o quê? A elaboração de diversas leis para regular aí o estatuto, o regimento aí dos militares. Então, primeiro, né? Vamos lá. Primeiro, não tem muito problema aqui no primeiro, né? Vamos lá. As patentes com prerrogativas, direitos e deveres e as inerentes, a elas inerentes,
são conferidas pelo presidente da República e assegurados em plenitude aos oficiais da ativa, da reserva ou reformados, sendo-lhes privativos os títulos e postos militares, juntamente com os demais membros, o uso de uniformes das Forças Armadas. Né? Mesma coisa, isso aqui está lá nas Forças Armadas, mas vai se aplicar para a Polícia Militar. Então, vamos fazer uma analogia. E aí, ali que tem várias coisas aqui. Primeiro, as patentes, as prerrogativas, os direitos e os deveres inerentes são conferidas pelo presidente da República. Então, é o seguinte, ó. Então, quem vai conceder isso? Quem que vai nomear? Ó, o ato de nomear. Então, da União, vai ser o presidente da República. Aí. Tá? Estados e Distrito Federal, governadores. Beleza. Ok? Tá? A nomeação, primeira parte. Tá? Vamos lá. E isso aqui essas duas prerrogativas do presidente e do governador são para quem está na ativa, ou seja, em exercício, ok? Aqueles que foram reformados, está na reserva. Aqui que é reserva, o cara sai da ativa e ele vai para a reserva. A qualquer momento ele pode ser convocado, beleza? E aqueles que são reformados. O que são os caras que estão sendo reformados? Os caras, durante a ativa, aconteceu um acidente com ele e capacitou para o exercício. Ele vai para a reserva? Não, ele vai o quê? Ele vai ser reformado. Tá? Ele vai ser reformado. Então, serve para os 3 itens, né? Ok. Sendo-lhes privativos os títulos e postos, ou seja, então esse cargo aqui, ó, não cabe exercício temporário. Ó, não cabe exercício temporário. Tá? Ok, somente titulares. E no caso aqui, concursados. Isso que quer dizer, ó, sendo privativos os títulos e postos, né, militares. Beleza, né? E juntamente com os demais membros, aí vem. Eles podem ter usado uniformes das Forças Armadas, né? Então os demais membros somente poderão usar uniformes, né? Ah, professor, eu sou civil, eu quero ter uniforme igualzinho do Exército, Não, eu não posso, cara, porque esses uniformes é do Brasil, é do Estado brasileiro, né? É do Estado brasileiro. Então, se é do Estado brasileiro, né? Se é do Estado brasileiro, o que acontece se é do Estado brasileiro, né? Se é do Estado brasileiro, o que acontece aqui? Vai somente, o Estado brasileiro falou, somente Forças Armadas, somente eles podem usar, né? Então, isso aqui é a primeira regra geral aí, né, para o ordenamento aí das polícias e para o Exército. Segundo, né? Esse segundo aqui é muito interessante, cara, muito interessante, com certeza é o item que nós iremos envidar, nós vamos investir o maior tempo possível, né, dada a dimensão. Vamos lá. Os militares em atividade, essa regra são para os em atividade, tá? Lá você viu que tem atividade, tá? Reserva e reformados. Na prova, o examinador troca esses nomes, né? Vamos lá. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente. Tá? Aqui é permanente, ou seja, concursado. Tá? Vamos lá. Né? Vamos lá. O que acontece aqui? Beleza, aí ele já coloca uma ressalva, que é do artigo 36. Ressalvada, esquece essa ressalva. Né? Então é o seguinte, eu sou servidor público militar, beleza, sou lá capitão, eu vou lá, faço concurso para a Receita Federal, beleza. O que acontece comigo? Será transferido para a reserva nos termos da lei. Calma, muita calma nessa hora que a explicação aqui está aí. Então é o seguinte, eu posso fazer concurso? Posso tomar pódio? Posso, mas o que acontece? Esse cargo é inacumulável, tá? Inacumulável, isso que está escrito aqui, tá? Ele é inacumulável e ele vai para a reserva. Ele vai para a reserva imediatamente. Tá? Ele vai para a reserva agora.
Nesse texto aqui do artigo da emenda constitucional 77, traz uma ressalva. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha C. O que diz o artigo de inciso 16? O inciso 16, lá do 37, ele traz as únicas reformas, as únicas exceções, né, para acumulação legal de cargos públicos. Tá? Para você entender isso, tem que contar uma história da nossa Constituição. Lá o Constituinte de 1998, ele falou o seguinte: cargo público, emprego público é coisa sagrada. Regra geral, uma pessoa ocupa um cargo, beleza. Né? Dá chance para outros. Por quê? Porque antes de Constituição de 88, o cara ocupava 2, 3, 4, 5 cargos. Ele falou, opa, vamos parar com essa zona aí. Uma pessoa, um cargo, beleza. Né? Beleza, aí vem o povo das exceções. Ah, professor, mas eu sou professor, eu estou ensinando. Aí vamos lá. O que diz o inciso 16? É vedada, é proibido a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto quando houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso disposto no inciso 11, que é o teto, né? Vamos lá, 3 casos que pode. Caso A, 2 cargos de professor. Pai, não cabe para o militar. 2 cargos de professor, não cabe ao militar, isso aqui nesse dispositivo. Com licença, meus amigos, minhas amigas, inicialmente eu peço desculpas por interromper seus estudos, mas essa videoaula é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade de nossos mestres aqui da LAC Concursos. Eu sou o professor LAC, especialista em concursos públicos, que somente em 2022 eu já fui aprovado em 7 concursos públicos, é isso mesmo, em 2022 sou especialista em concurso público e eu estou aqui para te ajudar nessa caminhada do concurso da Polícia Militar do Estado da Bahia e também do Corpo de Bombeiros Militar. Gente, olha só, qual que é o diferencial da LAC Concurso? Primeiro, tá, o nosso diferencial primeiro, preste atenção, tá? Primeiro, nós temos uma ferramenta pedagógica chamada Personal Coach. Personal significa pessoal, coach significa treinador. Então aqui você tem um treinador pessoal de concursos. Essa metodologia ela é baseada em técnicas de administração e ferramentas de administração, mais precisamente administração por resultados. Ou seja, todo dia você tem uma meta de estudos, é isso mesmo. Todo dia você tem uma meta de estudos. Papo sério, se você se matricular, se você cumprir as nossas orientações pedagógicas, se você assistir as nossas videoaulas, ou essas videoaulas na internet e muito mais lá no nosso site, claro, completas, eu tenho certeza que você ficará competitivo e você terá reais chances de aprovação. Em 2019, nós tivemos também um concurso aí da PM da Bahia, na qual a gente teve aí dezenas de alunos aprovados. Inclusive, nós fizemos aí uma playlist no YouTube super vencedora, né? Super vencedora para a galera, né? Professor, quanto custa? Olha só, preço promocional. Apenas 10 parcelas de R$ 25,00. Curso completaço, super atualizado, item a item do digital, acesso imediato com foco na banca da FCC. Então venha estudar conosco aqui na LAC Concurso.